Imaginem uma pessoa que sofre um acidente numa cidade do interior, sem estrutura, de 7.000 habitantes, e chegando no local de atendimento, um médico recém-formado o encaminha para uma cidade mais próxima, onde tem um hospital com capacidade de atendimento de traumatismo craniano. Ambulância é um Aparati. Oxigênio é um ambu manual e a estrada é de chão. Naquele transporte, sacudindo aquela máscara de oxigênio, era o único sopro de vida que aquele paciente estava recebendo e para ele era o mais importante, era o que se tinha. Revezando com o médico, o caminho longo, um nerd, cabeludo, perdido, sem ter nunca feito aquilo. E naquele momento eu percebi que existiam algoritmos bem mais complexos do que eu já tinha enfrentado. E ali estava o meu maior desafio, que era ajudar a levar aquele paciente com vida para o hospital. Daí eu comecei, como na programação, pensar, e se? E se esse paciente tivesse nascido num CEP diferente, como em Porto Alegre? E se, junto àquele médico residente, tivesse um preceptor experiente que desse os caminhos, os protocolos para estabilizar aquele paciente, mesmo sem estrutura, antes de mandar ele para o outro hospital? E se no outro hospital as informações desse paciente já estivessem disponíveis? O CEP não deveria determinar o destino de uma pessoa em relação ao seu risco de vida. Dali, a partir daquele momento, fui impactado e o IC se transformou. E se a tecnologia pudesse desenvolver um algoritmo para a vida dos pacientes, conforme o sonho que eu já tinha desde bem cedo, numa aula de inglês que eu escrevi num all-star amarelo, a frase: "Você pode me chamar de sonhador, mas eu não sou o único". E a partir dali, eu desenvolvi um prontuário eletrônico, implantei em centenas de hospitais pelo Brasil, já morando aqui em Porto Alegre. Mas eu confesso que não tinha certeza que isso era suficiente para impactar ou salvar uma vida. E aos 50 anos, eu vendi a empresa, decidi recomeçar, fiz uma tatuagem do All-Star amarelo com a frase. Comecei o meu doutorado aqui na Unicinos, abordando inteligência artificial para melhorar desfechos para pacientes. Encontrei minha sócia Nicole, que me deu o ânimo para empreender novamente. Mais uma sonhadora junto, já não era mais o único. Criamos a Care Intelligence, que no nome já leva inteligência no cuidado, que foi o caminho que a gente vislumbrou como uma solução para melhorar esse cenário. A vida é feita de grandes encontros e nós tivemos a sorte, ou coincidência, ou não, de encontrar o Dr. Lucas e o Dr. Vidor, PhDs, nerds em IA, sonhadores, referência em medicina baseada em evidência e com o sonho de levar medicina baseada em evidência para todos. Era a conjunção perfeita, como fosse uma inteligência artificial, como um copiloto inteligente. Copiloto clínico que ajuda o médico, não o substitui, mas ajuda. É como tivesse sempre um preceptor onipresente ao lado de todos os médicos.
com os melhores protocolos existentes. Imaginem a melhor das evidências sempre na beira do leito, sendo provida para o profissional. Minha sócia teve um ato muito lindo de adotar a Lívia, e ela acabou sendo a minha afilhada e deu o nome à nossa solução, porque ela carrega o nome, coincidentemente, ou não, Vida e IA. A gente ficou um ano fazendo curadoria de protocolos, porque é muito importante que a inteligência artificial tenha referências, ela não alucine. Porque pode ser fatal qualquer tipo de erro. Nós começamos a nossa jornada onde nós deveríamos começar, num CEP no sertão nordestino, sem estrutura. E na primeira apresentação, eu entusiasmado, eu vi um caso que Dr. Lucas e Dr. Vidor viram de paciente com AVC que, por não ter tipificação, né, por imagem, exame de imagem, se era isquêmico ou hemorrágico, os pacientes recebiam sempre anticoagulante, o que poderia ser a salvação ou um dano maior para o paciente. Ali eu fiquei muito preocupado, porque eu estava entusiasmado mais com a tecnologia, mas o Dr. Lucas calmamente me explicou como fosse um algoritmo. Imagine a IA falando, e se, doutor, for tal coisa, então faça isso antes. Bom, não era a questão do algoritmo em si, era a sabedoria que ela teria que trazer. O mais importante também é o contexto. Imagine lá no sertão ou no projeto Randon que a gente foi para a Amazônia, num navio embarcado, onde os médicos tinham que atender os pacientes, não ia ter o medicamento de referência internacional disponível, tinha que ter quais medicamentos eram disponíveis no navio da Marinha. Isso é importante, o contexto. A IA responde aos dados que ela tem, que ela foi treinada. Imagine o ChatGPT, esses outros IAs, ela tem o mundo inteiro de informações verdadeiras ou não. Para a saúde é um risco. O ChatGPT ontem mesmo, né, fez uma mudança na política sobre apoio à decisão na área médica e jurídica, porque isso gera muito risco. Então, a partir de agora, o ChatGPT não mais dá recomendações de diagnóstico, por isso gera muitos riscos, ele sofre informações genéricas e educativas. Isso é a prova, né, de que é muito importante ter algo muito preciso, com muita curadoria. Existe uma tendência regulatória no mundo inteiro, né, na Europa, no Brasil também, para que a IA ela seja classificada como IA para a saúde, como um risco real ao paciente. Então, ela tem que ser ética, segura e tem que ter vários requisitos sendo atendidos. Além de tudo isso, tem o viés, né? Porque se você tem muitas informações históricas, como aconteceu com a Amazon, que treinou 10 anos de currículo para fazer um processo de seleção automatizado. E o que aconteceu? Só homens eram selecionados. Será que a IA é machista ou ela é um reflexo da sociedade? Então, ela acaba perpetuando e escalando ainda mais os preconceitos, os problemas históricos. Então, isso é mais um cuidado da qualidade do dado, né? A questão não é se nós vamos usar a IA, é como a gente vai usar, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? E tem que saber como utilizar. O conhecimento desses meus sócios médicos, que eu admiro muito, se ele estivesse lá disponível, naquele caso da Paraty, lá da cidade pequena, será que poderia ter ajudado a estabilizar aquele paciente antes dele ser encaminhado? Aí eu pergunto para esse médico, que é super metódico, né, super sério, se ele achava que podia salvar vidas. E ele mesmo, com toda a qualificação
de Mayo Clinic, sabendo todos os protocolos, ele falou que, para ele, era certo que já tinha salvado vidas, com as informações que ali estão, porque a cada 6 minutos sai um novo protocolo. É impossível estar sempre atualizado com o que há de melhor. Então, hoje tem o sonho, já não somos os únicos, temos 23 mil médicos usando a solução, com acesso livre, gratuito, por todo o Brasil. E a mensagem final é que a IA ela não deve ser artificial, né? Mas ela deve ser uma ampliação da sabedoria, e que é e sempre será humana. Obrigado.